Boa noite, comunidade! Vamos entrando, vamos entrando. Vou só colocar aqui o título. E aí, gente? Uhul! Estamos aqui, voltamos depois de um longo tempo sem lives. Nossa, chega, eu tô, nervosa, coração aqui bem acelerado de felicidade de estar aqui com vocês. Esperar mais gente entrando. Eu entrei alguns minutinhos antes para que o Instagram possa ir notificando. A Camila já deu o ok dela agora há pouco. Então, vamos aguardar mais gente chegando. Boa noite, Josi. Vamos colocando aviãozinho para entrar em ação, hein? Pra gente já enviar para todo mundo, para quem estiver em casa já receber a notificação, para nos acompanhar aqui nessa live maravilhosa. Sejam bem-vindas. Bem-vinda, Jessiquinha. Bem-vinda, Josi, Cacá. Muito boa noite a vocês. Vamos esperar aqui um pouquinho. Deixa eu colocar no aviãozinho aqui também. Que aí a mulherada vai chegando. E quem está nos acompanhando depois, né, assistindo a esse vídeo gravado, também seja bem-vindo aqui. Estou nesse momento enviando aqui para todo mundo, para os nossos contatos. E vamos ver. Compartilhando como se não houvesse amanhã. Pois é assim mesmo. Uma alegria. Quando a Camila entrar, a gente inicia a nossa conversa, essa que foi muito aguardada por muito tempo. Deixa ela chegar que a gente vai colocando aqui, explicando, né? Bem-vinda, Bela. Bem-vinda, Leangeli. Muito bom ter todas vocês aqui. Eu ia colocar uma musiquinha, mas eu fiquei com medo de travar. Porque vocês sabem que comigo as coisas às vezes travam, né? O carro da pamonha passa. Tem dessas coisas. Chegou! Salve, salve! Vamos lá. Deixa... Eu te chamo ou você me envia aqui o pedido? Camila. Boa noite, gente. Quem tá chegando, sejam bem-vindas. Eu aceitei, vamos lá. Salve, salve! Salve, salve, mulheres de Deus! Mulheres de Deus, que coisa boa! Nossa Senhora, um parto! Estamos hoje parindo essa live. Amém! Bendito seja Deus! Depois de um tempo tentando, né? Graças a Deus deu certo. Oh, meu Deus, que bênção, que bênção. Obrigada, Graças Camila, obrigada, assim, em nome de todas as meninas aqui do nosso grupo. Eu agradeço demais, assim, o seu sim. Agradeço muito o seu sim, porque ele é porta para muitas mulheres, né? Ele é porta para muita gente poder ter um contato
com a palavra de Deus, um contato com as virtudes, um contato com o que é ser uma mulher virtuosa. Então, é uma alegria, como diz o meu professor Luiz Henrique, é uma alegria inenarrável. Então, seja bem-vinda, que você receba aqui o nosso abraço, o nosso acolhimento. E essa casa é sua também. Fica à vontade e aproveitando para dar as boas-vindas a todas as meninas que estão chegando. Eu vou passar a palavra para a Camila, claro, para ela se apresentar para quem não a conhece, né, aqui do nosso grupo. E vou falar um pouquinho de quem somos nós, né? Para que as pessoas possam nos entender. E aí, quando eu te passar a palavra, aí você já pode emendar. Então, assim, nós somos o grupo do Terço das Mulheres Virtuosas. Olha aí, ó, a Camila tá lindíssima. Ela é linda, né, gente? Nós somos o grupo do Terço das Mulheres Virtuosas. Por que virtuosas, né? A gente iniciou toda essa história no primeiro ano da pandemia, que estávamos, né, naquele momento de maior medo, né, naquele boom, muita gente morrendo, enfim. Acontece que os maridos de várias das meninas que são desse grupo começaram a rezar o terço toda semana. Então, para você ver, as mulheres estão dando continuidade ao movimento que foi iniciado pelos homens. Então, é um terço dos homens amigos que se reuniam para começar a rezar. E aí as meninas falaram, poxa vida, se os homens estão rezando, e a gente? Porque a gente não vai também, né? Então as meninas começaram a rezar também. E aí esse grupo, no mês de julho de 2020, iniciou-se. Então nós começamos rezando toda semana via Zoom. E esse texto se mantém até hoje, toda semana. Com o crescimento, a gente teve aqui um Instagram, que virou um apostolado. E nós rezamos todos os dias o texto da misericórdia. E também fazemos, durante os nossos textos, toda quarta-feira via Zoom. A gente reza o texto, a gente faz também o cenáculo. Fazemos o cenáculo com a leitura da mensagem de Nossa Senhora. E também temos formações, a gente intercala, né? Que é estudando a vida dos santos, estudando o documento da igreja, estudando as virtudes. E foi numa dessas formações sobre as virtudes que a gente teve que os nossos olhos brilharam. E quando a gente foi dar um nome, a gente, caramba, que nome? Mulheres Virtuosas, porque falar sobre virtudes encheram os nossos olhos, o nosso coração. Então, esse grupo é isso. Mulheres que se uniram para rezar e queremos muito crescer nas virtudes para alcançar o céu. É o resumo da ópera. E nada mais a sua cara do que isso aqui também. Então, a palavra é toda sua, né? Se apresente para quem não te conhece, que também está entrando aqui pela primeira vez. Primeiramente, muito obrigada por o convite. Eu fiquei muito honrada, né, Tereza, assim, pelo carinho e por toda essa apresentação, com toda certeza, né? Fico muito feliz. Bom, quem é a Camila, né? A Camila, ela é uma mulher, de fato, assim, que teve uma infância totalmente acreditada, que não era uma mulher qualquer, né? Mas uma infância acreditada que não era amada, né? Não era amada. Eu cobrava muito amor, né, dos meus pais, eu cobrava muito amor da minha mãe, eu cobrava muito amor das pessoas, então eu só cobrava, né? Então, eu lembro muito bem que a Camila, de olhar assim para Camila, uma criança e uma adolescente que mendigava amor, né? Então eu mendigava amor. Eu lembro assim desse olhar, né, de como se eu fosse pedinte mesmo de amor. Me amem, por favor, me amem, né? Gostem de mim. Então eu mendigava amor mesmo. Porque eu não conhecia o verdadeiro amor, né? Então eu vim de uma família que se dizia católica, mas nós não tínhamos práticas católicas. Então só dizia. Então eu brinco, né, Tereza, que nós éramos católicos de IBGE. Só na hora que passava o censo pela nossa casa,
a gente se dizia católico, mas a gente não tinha prática nenhuma. Então, se você me perguntasse, você sabia rezar o terço? Não, eu fui aprender a rezar o terço com meu namorado, quando eu comecei a namorar. Porque eu não tinha práticas católicas. Eu tinha um desejo muito grande no meu coração de conhecer a Deus, de viver as coisas de Deus. Era uma coisa mais incrível que eu vejo assim na minha infância. Olhar para trás e falar assim, eu tinha sede de Deus, uma sede gigantesca por viver as coisas de Deus. Então o Senhor tinha colocado essa sede no meu coração já, né? Mas enfim, eu casei eu comecei a namorar o Thales no nosso período de faculdade. A gente, com um mês de faculdade, nós começamos a namorar. Foi uma grande providência de Deus. Eu falo que eu fiz a faculdade que eu fiz, o Thales fez a faculdade que ele fez, porque nenhum dos dois exercem. Nós fizemos para nos encontrar. Nós fizemos para, de fato, por providência de Deus, por promessa de Deus. O Thales, ele veio de uma outra cidade. Eu sou de Uberlândia, hoje estou morando de volta em Uberlândia. Nós estamos morando de volta. Mas o Thales era do interior de São Paulo. O pai dele veio transferido para Uberlândia. E depois de alguns meses, em Uberlândia, ele passou no vestibular, na mesma turma que eu, né? E por pura providência mesmo, nós namoramos por quase 7 anos e nos casamos em 2010. Né? Esse mês, agora, domingo agora, nós faremos 12 anos de casados. Então, nós temos 1 ano e 7 meses que nós estamos com as crianças. Nós temos 2 filhas por adoção, 2 irmãs biológicas. Por pura providência de Deus também, as crianças na nossa vida. Né? Porque o nosso sonho, o meu sonho, Camila, sempre desde criança foi a maternidade. E eu estava no processo de aceitação da maternidade espiritual, né? Porque o Lapidando Mulheres nasceu do meu desejo de ser mãe espiritual, né? Assim, com muitas coisas, resumindo muito, mas enfim, foi esse desejo, né, do meu coração. E o Espírito Santo de Deus foi nos conduzindo a isso. E quando estávamos no Lapidando Mulheres, eu e o Thales, já trabalhamos juntos, né? Trabalhamos há mais de 2 anos juntos aqui no Lapidando Mulheres. Nós recebemos um convite da adoção, né? E fomos obedientes há 3 anos atrás. Fomos obedientes e entramos na fila de adoção. E as crianças chegaram há 1 ano e 7 meses atrás. Bendito seja Deus. Irmã, sabe o que acontece? As crianças, eu já me achava muito virtuosa. Eu me achava muito virtuosa. Na verdade, eu era muito orgulhosa, na verdade. A realidade bateu, né? Exatamente. E a realidade bateu que eu não era virtuosa, era nada. Que eu não era santa, assim. O caminho da santidade estava muito longe. Porque aí a maternidade nos apresenta uma nova face, na verdade, de quem nós somos. Né? Nós nos achamos muito santos e a maternidade nos mostra uma verdade muito diferente, muito desafiadora. Né? Então, assim, foi um grande projeto de Deus a maternidade na nossa vida, de fato, para a gente trilhar passos de conversão na nossa vida, né? Tanto no nosso matrimônio quanto na nossa vida missionária, né? Hoje nós fazemos parte da Luz da Vida, nós caminhamos, né, para sermos Aliança Luz da Vida. Nós já estamos nesse caminho de aliança, né? Então, é isso, essa sou eu. Então, Camila, tenho 37 anos, já não me considero novinha, de verdade, não por peso, não por raiva, mas por força da verdade, é a verdade. Por experiência. Exatamente, eu não tenho 25 anos mais, né? Quando eu casei ali, não tenho 18 anos mais quando eu comecei a namorar com meu esposo. Então, é muito diferente, né? Então, nós estamos nesse projeto aí, nesse processo de amadurecimento, de crescimento, né? Então, essa sou eu. Que bom estar aqui com vocês e crescer com vocês. Eu falo que o Lapidando Mulheres é uma grande oportunidade de Deus também na minha vida de maturidade. Então, cada aluna que entra, nós somos mentores, né, de mulheres. Nós temos acredito já agora que nós já atingimos mais de 1.800 alunas, né? Nós temos esse número. Legal. Por graça de Deus e por misericórdia de Deus.
Que coisa mais linda, Camila. Quando você começou nesse trabalho, o que te movia? Claro, você falou que era exercer a maternidade espiritual. E aí, quando você teve esse mover do espírito em você, e quando você se deparou trabalhando com essas mulheres, porque você tem essa realidade de uma mentoria, eu vejo, participo, assim, tenho uma realidade comigo, né, na minha vida, enquanto psicóloga, que eu vejo também, é uma realidade, né, que falar em crescimento espiritual, falar em virtudes era algo que estava muito distante, ainda está, da realidade. É claro que algumas mulheres, quando vão se chegando mais a Deus, vão querendo estudar, escutam essa palavra, né? Eu acho que a palavra virtude, ela é mais associada, geralmente, na palavra, na virtude da paciência. Que todo mundo fala assim, eu sei que paciência é uma virtude. Só aquela coisa assim, né? De senso comum. Mas quando você chegou no seu momento de você trabalhar com essas mulheres, o que que você estava enxergando? O que que você viu? O que que elas te traziam? Então, Teresa, a primeira coisa, né, que eu inicialmente eu trabalhei na igreja assim por, acredito eu que em torno de, acho que contando todos os anos, assim, em torno de 12 anos só com adolescentes e jovens. E eu me emociono porque eu sou apaixonada por essa faixa etária, eu sou apaixonada por a vida, né, de adolescência e de jovem, porque eu sei a grandiosidade que é a missão com adolescentes e jovens. E, e eu era muito encantada com essa missão. E o que aconteceu? Nós começamos a perceber, eu e o Thales, e junto com nossos diretores espirituais, né, com o nosso diretor espiritual e nosso confessor, que os jovens, chegava um momento da vida espiritual deles que eles não cresciam mais. Eles eram barrados. O crescimento espiritual dos jovens eram barrados. E ali nós ficávamos assim, nos questionando muito por que que eles não cresciam, por que que eles não iam para as águas mais profundas, né? Por quê? E nós fomos entender, fomos atendendo os adolescentes, fomos atendendo os jovens, nós começamos a perceber que era a família que travava. Então, chegava uma fase, os adolescentes, os jovens tinham que passar no vestibular, tinham que, de fato, ir nas águas mais profundas na vida espiritual, só que pelo fato dos estudos, dos professores universitários, eles não conseguiam ir para as águas mais profundas. Então, nós começamos a perceber que nós tínhamos que trabalhar com as famílias. E quando nós começamos a trabalhar com as famílias, nós fazemos parte de um projeto já com famílias há 7 anos, só trabalhando com famílias também. E quando nós começamos a acompanhar a família desses adolescentes, nós começamos a perceber que as famílias estavam adoecidas. Por isso que o adolescente não conseguia crescer tanto. Porque ele se deparava com uma família doente que não o amparava emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, quando o adolescente chegava numa fase de fato, desafios, a família não estava pronta para auxiliá-lo. Então, nós começamos a auxiliar as famílias. Só que nós começamos a perceber também que dentro das famílias, a mulher estava adoecida emocionalmente, o marido estava totalmente perdido, porque se a mulher, que é o pescoço das famílias, ela está perdida, ela não sabe direcionar a cabeça do marido, ela não sabe focar, colocar o olhar do marido, na verdade não é colocar, mas é como se fosse assim, conduzir, né? Esse é nosso papel fala assim, olha pra cá, homem, né? Às vezes o homem tá com um olhar muito ganancioso, ou às vezes o homem tá com um olhar muito carnal, muito prazeroso, e nós temos essa docilidade de trazê-lo para o céu, trazê-lo ao centro das coisas.
E atendendo as famílias, nós começamos a perceber que a mulher estava perdida, que ela não conseguia mais voltar o olhar do homem para as coisas do alto, para as coisas do céu. Então, juntos com o nosso atendimento aos adolescentes, atendimento com as famílias, nós, em oração, o Senhor nos convidava a trabalhar primeiramente as mulheres. Então, fazer esse retorno da essência feminina. Então, por isso que nós começamos com Lapidando Mulheres. E não foi porque a Camila quis. E isso é o melhor que existe de tudo. Porque o nosso diretor espiritual fala assim, se você tem resistência pessoal, é porque aí está o que o Senhor tem para você. Porque se nós temos um ímpeto, o desejo, aquilo pode ser carnal. Aquilo pode ser da Camila, aquilo pode ser o desejo da Camila. E por mim, inicialmente, eu nunca trabalharia com mulheres. Muito pelo contrário, eu trabalharia com jovens e adolescentes, porque eu amo jovens e adolescentes. Até hoje, se eu começo a falar, eu me emociono, porque eu amo trabalhar com essa faixa etária. Eu sou apaixonada. Só que o que acontece? Foi o chamado de Deus, foi o agir do Espírito Santo de Deus que foi me convencendo, Nossa Senhora foi me convencendo a trabalhar com as mulheres. Então é algo, Tereza, que é de Nossa Senhora na nossa família. É um presente de Maria. Eu falo que eu tive aos 18 anos, né, que eu me falava que eu era católica de IBGE. Eu fui passando por muitas igrejas evangélicas, né? Eu passei por diversas igrejas evangélicas, porque a minha mãe estava numa fase muito desafiadora. Eu acredito que se não fosse Deus na nossa vida, minha mãe estava numa depressão, alguma doença nesse sentido, emocional também. Porque os meus 2 irmãos, nós somos 3 irmãos. Meu irmão mais novo, ele tinha ido para o Cruzeiro. Quem é de Minas conhece o time do Cruzeiro, que é de Belo Horizonte, né? E o meu irmão mais novo, com 12 anos, ele foi jogar no Cruzeiro. E o meu irmão mais velho, com 14 anos, ele foi jogar no Goiás, em Goiânia. E a minha mãe só sabia chorar. E eu era a única filha que ficava em casa, que morava em casa. E eu acompanhei todo esse sofrimento da minha mãe. E foi nessa época que minha mãe conheceu a Canção Nova. Então, eu falo que foi antes de conhecermos a Canção Nova, a minha mãe, a gente passava em busca de algo, né? A gente sabe o que é esse algo, de Deus mesmo. Nós passávamos de igreja evangélica em igreja evangélica, a gente pulava. Cada final de semana nós estávamos numa igreja evangélica. Mas a gente não se encontrava ali. Algo faltava. Algo muito importante faltava ali. Não nos completava a igreja evangélica. Até que minha mãe começou a faculdade. E na faculdade ela conheceu uma amiga que levou ela para Canção Nova. Ali nossa família tudo mudou. Faculdade também abençoada, né? Essa daí da sua mãe. Exatamente! Então, se a nossa faculdade foi para... A minha faculdade foi para encontrar com o Thales, a faculdade da minha mãe foi para encontrar o Senhor. Né? Então, assim, Histórias foi uma... que se repetem. Exatamente, né? E foi uma grande providência de Deus ali, né, na nossa família, porque a minha família foi liberta de doenças emocionais através daquele encontro na Canção Nova, né? E a minha mãe voltou para casa ali, tudo foi se concretizando. Mas enfim, Nossa Senhora tem essa trajetória conosco, né? Essa trajetória dentro do Lapidando Mulheres. Hoje nós trabalhamos no Lapidando Mulheres as virtudes de Maria. E é tão interessante, sabe, Tereza? Porque eu dou aula das virtudes de Maria, mas quem aprende sou eu. Imagina. Quem é visitada por Maria sou eu. A cada virtude tem aula que eu tô dando, por exemplo, eu gosto muito de aulas ao vivo, né? Eu dou muitas aulas ao vivo, eu gosto de estar com as mulheres, eu gosto de estar ali com elas, né? De tirar dúvidas, tudo. Eu gosto desse momento. E quando eu tenho a oportunidade, às vezes tem virtude que eu tô dando já pela 8ª vez a mesma virtude.
E cada vez que eu estou dando a aula daquela virtude, eu aprendo algo novo. O E Senhor qual é me... essa virtude que você hoje que fala muito ao seu coração e te impulsiona para falar muito sobre ela, assim, na sua vida e para as meninas e para as mulheres? Então, eu vou me emocionar mais uma vez, porque Nossa Senhora, ela é tremenda, né? Eu falo o seguinte para as minhas alunas, sabe, Tereza? Que não tem uma virtude só, não tem como a gente abraçar uma virtude só de Nossa Senhora. Quando a gente vê impelida no dia, no nosso dia, a gente percebe que durante todo o nosso dia, a gente é convidada a viver muitas virtudes de Maria, diversas virtudes. Mas como eu percebo, né, nos estudos, através dos estudos, a gente percebe que tem algumas virtudes que nos chamam muita atenção. E uma das virtudes que me chama mais atenção, que é a mãe de todas as virtudes, é a virtude da humildade. A Verdade. virtude da humildade, ela é humus. Então, o que que é humus? É terra. A virtude da humildade, ela é, de fato, a gente viu aí no Evangelho, né? O solo fértil. Se o nosso solo, se o nosso coração está fértil, uma semente que é lançada, essa live que eu estou fazendo com você, é uma semente que está sendo lançada no meu coração. E essa semente, através da virtude da humildade, do solo fértil que é meu coração, vai germinar muitos novos frutos, muitas Com novas certeza. plantas, muitas novas árvores. Com certeza. Entende? Então, assim, Nossa Senhora, ela é muito dócil. Ela é muito meiga, mas ao mesmo tempo, Nossa Senhora, ela é virtuosa assim, na virtude da temperança. Ela sabe o tempero certo para cada coisa. Então, ela sabe quando ela precisa ser firme conosco, quando ela precisa te retirar da nossa vida para que a gente sinta saudade de Deus, saudade do céu. Então, tem hora que nós estamos rezando o rosário, nós estamos nos sentindo uma secura tremenda. Como se estivéssemos sozinhos, uma solidão profunda. Mas não é uma solidão. De verdade, nós não estamos sozinhos. Eu lembro daquela passagem onde Cristo dormia. Onde que Cristo dormia? No barco. Cristo não saiu do barco para descansar. Não. Ele já estava dentro da nossa vida. Ele já estava dentro do barco. Ele não se retira da nossa vida. Ele está dentro do barco da nossa vida, no meio da agitação, no meio da tempestade. Ali ele está dormindo. Assim Nossa Senhora também faz. Assim ela também descansa, ela também dorme para que a gente cresça. Às vezes, na vida dos nossos filhos, eu como mãe, há 1 ano e 7 meses, às vezes eu vejo minhas filhas batendo cabeça com alguma coisa, mas elas são tão orgulhosas, não pedem ajuda. Elas não pedem ajuda. Às vezes elas querem, por teimosia, fazer algo por elas. E eu, como mãe, eu deixo. Por que que eu deixo? Mas eu sou mãe. Por que que eu não vou lá e faço para elas? Primeiro, eu preciso ensinar para elas, primeira coisa, que elas também têm o direito de quebrar a cabeça, Sim. de aprender, peraí, isso eu não dou conta. Eu preciso pedir ajuda. Eu preciso ir até minha mãe e falar: mãe, a senhora pode vir aqui me ajudar por um instante? Mãe, por favor. Nossa Senhora é desse mesmo jeito. Ela fica lá no cantinho dela, ela tá sabendo de tudo que tá acontecendo. Ela deixa a gente, às vezes, no nosso orgulho, quebrar a cabeça.
para ver se a gente tem humildade e corre até ela e grita socorro. Mãe, vem me ajudar. Mãe, eu preciso da senhora. Mãe, abre essa porta para mim. Mãe, tá tudo tão conturbado aqui em casa. Traga a divina ordem. A virtude da ordem é uma virtude apaixonante, que ela é também raiz para Importantíssima. importantíssima. Só que a virtude da ordem não adianta eu estudar a virtude da ordem se eu não tenho humildade para falar assim, eu preciso de ajuda. É verdade. Eu preciso de socorro. E até para aceitar também esse auxílio que Deus nos dá pelas mãos de outras pessoas. Porque muitas vezes a gente espera que Jesus desça de novo ali visivelmente, né, como um homem, como Deus. Não estou falando da Eucaristia, obviamente, mas às vezes a gente espera isso, né? Um milagre tão visível aos nossos olhos para a gente poder fazer determinadas coisas. Eu vejo que também essa questão da humildade, ela falta demais, 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 assim, nos relacionamentos, né? Eu trabalho com casais, trabalho, né, em terapia individual e casal também, e vejo tanto que a humildade falta, o querer servir, né? As principais, de fato, virtudes de Maria faltam muito. O que a gente escuta, claro que hoje em dia está no mundo, muitos falam nisso, mas até dentro, mulheres que se dizem cristãs, católicas, não querem servir. Não querem servir porque não entenderam ainda qual é o maior princípio do amor, que é servir, né? Que pensam que o amor, ele é um sentimento que vai causar coisas boas dentro de... Ele vai causar como uma resposta, mas não a gente querendo recebê-lo. Ele é um resultado, né? Mas que ele não é como a paixão. Então, às vezes, a mulher... Quantas vezes eu escuto isso? Quantas vezes em consultório, assim, em sessão, a mulher fala, eu cansei de ser escrava. Eu cansei de servir. Ah, eu cansei de fazer isso. Cansei de fazer aquilo porque eles não fazem por mim. Então é quando a mulher já faz esperando um retorno. A mulher já faz querendo uma resposta. E assim, muitas vezes a gente faz com Deus, né? E com Nossa Senhora, quando a gente vai rezar, vai entrar em oração, a gente já entra em oração já querendo aquela resposta. A gente já pede para Nossa Senhora já querendo a resposta. Já, cadê? Cadê? Né? A gente não sabe esperar. A gente não sabe esperar aquele tempo como do pão que está sendo fermentado, que precisa do fermento para poder crescer, para poder ir no momento exato para o forno, para ficar bom de verdade, né? E assim eu vejo que também nos falta essa vontade, né? Eu falo nos falta de uma maneira geral, assim, das mulheres. Nos falta muito essa vontade de servir, esse desejo e essa sede por ser cada vez mais humilde mesmo, nos colocar na presença de Deus. Eu lembro de uma vez com você estava numa... Eram uns desafios aí, esses desafios da vida, né? Que tava fazendo. E aí, o ano de 2020, essa pandemia veio para mudar a vida de muita gente, né? Mudou assim para... Se estiver fazendo muito barulho, vocês avisam que eu dou um pause aqui, que tá passando um caminhão lá fora. E aí eu lembro que eu tava... Tá bom, né? Eu lembro que eu tava... Sempre cresci na igreja também, sempre fui católica, sempre tive esse catequese, uma coisa, digamos, normal, como a grande parte das pessoas. Só que quando eu casei, a gente trabalhava o dia inteiro, né? Cada um no seu canto. E aquelas coisas que eram do casal e da casa, a gente não vivia, digamos assim, a realidade de uma casa, né?
que eu sei que é a realidade de muitas mulheres aqui. Sonham com um tipo de casamento e aí quando vão casar, quando bate a realidade do que é cuidar de uma casa, do que é cuidar de um marido, do que é cuidar de um filho, aí falam assim, não era isso que eu sonhei, não sonhei isso para minha vida, né? Mas o que você sonhou então, né? E aí eu lembro que isso aí foi criando, com falta de maturidade, foram criando alguns desajustes, principalmente dentro de mim. E aí eu não entendia o porquê. Eu falei, gente, mas eu rezo e as coisas não acontecem. Eu rezo e as coisas não acontecem. Eu rezo e não acontece. Eu rezo e não acontece. A partir do momento em que numa desses seus desafios, você, junto com outras grandes lindas daqui do Instagram, Tatiana Amaral também, que vai nos ajudando tanto, Sâmia. E aí eu lembro que eu tava na cozinha. Gente, eu tinha uma raiva de fazer comida, de ter que fazer comida, porque não era a minha realidade. Porque eu trabalhava o dia inteiro, eu comia lá por onde eu trabalhava, e quando chegava à noite, não era aquela realidade de janta, a gente lanchava, ou era uma coisa muito rápida. E aí, com a pandemia, né? Depois eu tive filho e tal, mas na pandemia, aí marido dentro de casa, e todo mundo dentro de casa. E era comida para todo mundo, e tendo que fazer comida todo dia. E eu tenho certeza que é a realidade de muitas aqui. Quando fica com aquela raiva de ter que fazer comida, de ter que, meu Deus do céu, e é roupa, e é louça, e é tudo. Aí você fala assim, caramba, onde é que eu tô? Mas eu rezo tanto e por que que eu sinto isso? E nesse dia você falou, não sei se você vai lembrar, mas você falava sobre a importância do servir dentro de casa. Que esse serviço era praticando, a Beta falando, eu moro sozinha, tenho raiva. Que esse serviço era praticar uma virtude, era colocar Nossa Senhora para nos ajudar. Quando a gente chama Nossa Senhora para fazer conosco, oferecer a ela, oferecer a Cristo, tudo que a gente vai fazer, a gente começa a olhar com outros olhos. E aí é você colocar sentido naquilo que você está fazendo. Então, quando você está fazendo uma comida, você não está fazendo não é puramente porque você tem que fazer. Tem algo por trás daquilo ali. Tem uma missão em fazer uma comida. Tem uma missão em você lavar uma louça. Tem uma missão em você cuidar de uma roupa. Eu acho que todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, uma coisa dentro de casa. Tem gente que é a comida, tem gente que é passar ou lavar uma roupa. Tem gente que é a organização. E aí eu fui entendendo, aprendendo com você também, com as virtudes, que elas não são necessárias. As virtudes, de fato, elas nos colocam na ordem. A gente entende por que que a gente vai fazer aquilo ali. Eu vou fazer aquela comida porque eu preciso fazer, minha família precisa ser alimentada, Deus nos deu o alimento de cada dia. Quando você faz só por fazer, você tem raiva. Agora, quando você faz no serviço por amor, você se realiza. E aí você vendo um marido que come, que gosta, às vezes ele pode até fingir que tá gostando, mas ele vai ficar tão feliz de ver você fazendo a comida que ele vai reagir de uma outra forma. E aí o amor volta para você. Quando você dá amor, o amor volta. Quando você faz por fazer, na raiva, na preguiça, aí é mais difícil você sentir esse amor de volta. Porque não teve amor ali. Não teve amor. Mas teve um ranço, às vezes, né? Uma obrigação por raiva. Né? E eu vejo muito isso também. Que as mulheres não querem servir, as mulheres querem ser servidas. E são movidas muito por preguiça, que é uma das grandes coisas que nos pegam, assim, a preguiça e a falta da coragem mesmo de fazer as coisas, né? Te deixar falar. Não, obrigada. Acontece o seguinte, né? Nós precisamos entender o que está por trás disso. Nós somos uma geração que foi educada. É muito triste falar isso, mas é a verdade. A grande maioria das vezes nós fomos educados na frente de uma televisão. É. Então nós passamos a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa grande fase de juventude. Nós crescemos com o advento da tecnologia. Então nós somos uma geração que foi muito mal acostumada com as facilidades da vida. Então, na nossa geração,
surgiu o controle remoto da televisão. Já não precisávamos mais levantar para trocar o canal da televisão. Depois, o portão eletrônico. Não precisávamos mais levantar para abrir o portão eletrônico. Gente, são pequenas coisas, mas observa o que nós estávamos alimentando em nós. Uhum. Nós começamos, pelo menos na minha família, eu já não fazia muito serviço. Eu não fazia serviço de casa. Por quê? Porque os meus pais trabalhavam fora, contratou uma pessoa para ficar em casa conosco, uma babá. A mulher ficava conosco, nós somos em 3 irmãos, ficava conosco o dia inteiro para os meus pais trabalharem. Eu não fazia nada em casa. Sabe quando eu fazia em casa alguma coisa? Quando a mulher estava de férias e nós estávamos de férias. Gente, mas eu fazia um emburramento. Na força do ódio. Na força do ódio. É isso mesmo. Na força do ódio, eu tinha que sair do meu desenho, ou da televisão, ou de alguma coisa para fazer alguma coisa dentro de casa. Então, nós somos uma geração que nós fomos aprendendo a fazer as coisas dentro de casa na força do ódio. E nós pensávamos assim: quando eu casar, eu vou pagar alguém e eu não vou fazer nada. Então, eu vou pagar alguém para lavar uma louça para mim, eu não vou precisar lavar, então eu compro uma máquina de lavar louça. Uhum. E ela vai lavar para mim. Eu compro qualquer coisa, qualquer utensílio, e ele vai fazer tudo para mim. Como se aí nós achávamos, nós mulheres, na grande maioria das vezes, raríssimas exceções, nós acreditávamos que quem põe roupa na máquina é do além. Não sei quem será que põe a roupa na máquina, porque a gente não via quem colocava a roupa na máquina. Quem tirava a roupa da máquina, também não sei quem. Só sei que as roupas apareciam no meu guarda-roupa limpa, perfeita, cheirosinha para eu usar. A comida, eu chegava da escola, a comida já estava na mesa. Entende? E eu saía para escola, não, aí eu rapidamente me arrumava para ir para a escola, chegava na cozinha, já tinha o café da manhã pronto para nós. Voltava da escola, já tinha, ia pro esporte. Quando eu ia pro esporte, voltava do esporte, já tinha um lanche na mesa para mim. Tudo já estava assim, ó. Fomos servidos o tempo todo. Exatamente. Descobrimos o grande fio da meada. Formamos uma geração preguiçosa. Exatamente. Então, o que acontece? A Camila casou. Uai, peraí, não tem almoço? Eu cheguei em casa do trabalho, não tem comida pronta. Fazer. Peraí, a minha mãe fazia para todo mundo na casa, não reclamava. E nem pedia ajuda. E eu agora me tornei a mulher de casa. Cadê minha mãe? Mas Deus foi tão bom. Mas Deus foi tão pedagógico comigo que o Senhor fez eu casar e ir para longe da minha mãe. Por quê? Porque se eu ficasse perto da minha mãe, ela falava assim: não, filha, hoje vem aqui, come alguma coisa aqui. Não, filha, essas roupas suas, deixa aqui que a fulana de tal passa para você. Lava e passa para você. Não, filha, tá difícil? Eu vou ir te ajudar. Então Deus foi muito pedagógico comigo e já me deu um chute na bunda direto. Minha filha vai crescer. Ali eu sabia que era servir ou servir, não tinha outra coisa. Ou era amar, não tinha outro jeito. Porque no primeiro ano de casamento, se não amasse, era separação. Aí eu comecei, ou eu fazia na força do ódio, ou eu fazia na força do amor. E ali, Nossa Senhora foi me educando. Sério, filha, que você vai pôr esse peso todo em tudo que você for fazer? Tá insuportável. Então, na vida de oração, eu fui percebendo que tudo aquilo que eu estava fazendo estava errado.
Eu era agente de cobrança do meu esposo, então eu chegava em casa para cobrar dele. Como assim você não comprou isso? Como assim você não fez isso? Como assim você não faz isso? Eu era insuportável. Gente, por que que nós somos assim? Sendo que a nossa mãe não era assim. Ah, porque nós somos feministas, né? Porque nós fomos feitas para sermos independentes. Exatamente. Então, nós não podemos servir o nosso marido, nós não podemos servir os nossos filhos, nós não podemos servir ninguém. E muito menos silenciar. Tá doido de silenciar para alguém? Pro Tudo meu que é o oposto de Nossa Senhora. tudo oposto. O mundo nos ensinou a ser exatamente oposta de Maria. Então, hoje, se eu tenho que silenciar, parece que eu silencio pela força do ódio. Porque eu sou obrigada. Quem te disse que você é obrigada a silenciar? É diferente. O silêncio de Nossa Senhora é um silêncio fecundo. É um silêncio oferecido a Deus. Hoje, uma mentorada minha, me mandou uma mensagem que eu falei, gente do céu, eu não quero ser santa porque santa é triste. Quem disse que santa é triste? A Quem disse construção que fizeram para ela disso, né? isso? Então, o que que acontece? Eu não quero ser santo. Sabe por que eu não quero ser santo? Porque eu vou ficar congelado lá na igreja. Gente, que visão é essa que o povo construiu na nossa cabeça de santidade? Gente, Beato Carla Cutis, olha a alegria. Gente, Santa Rita de Cássia, Santa Mônica, Santa Zélia, todos os santos que você vê, você não vê eles tristes. Gente, São Felipe Neri, Meu parente. Neri, Eu falo que ele é meu parente, não é porque eu sou Tereza Neri, então eu falo, ele é meu parente. O santo da alegria. exatamente, é o Santo Alegria, né? É. Você pensa, você assiste os filmes deles, você vê, e muito pelo contrário, no filme de. Ai, agora fugiu. Santa. Ai, gente. Santa Faustina. No Uhum. filme de Santa Faustina, ela não. Os pais não deixam ela dizer sim para o chamado dela. Os pais não deixam, os pais, de forma alguma. E ela começa a se perceber numa tristeza profunda de não dizer sim ao Senhor. Até que ela vai a uma festa do mundo, tá dançando com um rapaz, e na hora da dança, Ela vê Cristo. ela vê Jesus flagelado. E ali, quando ela vê Jesus flagelado, ela muda completamente. Eu quero isso, eu quero o Cristo. Então, ali ela encontra a verdadeira felicidade. Não é a felicidade do mundo. É a felicidade do Cristo. É a felicidade de verdade. E eu vou, não quero te cortar, mas pegando bem nesse gancho, bem no que você falou, foi exatamente o que aconteceu comigo. Porque já tinha escutado várias coisas, mas no momento em que a ficha para mim caiu de que eu quero o céu e para eu ter o céu, para eu ser santa, eu preciso amar e para amar eu preciso servir. E aí, ao fazer tudo isso, todas essas coisas que a gente faz dentro de casa, faz para os outros e para nós mesmos, fazer tudo com alegria. O que antes para mim era horrível fazer, já não é mais. Passou isso, né? O peso já não tem assim. Aí você começa a se fortalecer naquilo ali que para você era tão difícil, né? Eu sou uma chefe de cozinha hoje? Não, mas eu faço as coisinhas triviais como eu consigo fazer e colocando muito amor. E aí você recebe o amor de volta como, nossa, que comida, o que você fez? Tá bom, quando seu filho elogia a comida que você faz. Quando você coloca amor, aí você está recebendo amor. E é impossível você ser triste recebendo o amor das pessoas dessa forma. Porque você vai estar amando o Cristo. Você vai estar dizendo sim para o Cristo. E você vai estar dizendo sim para a sua vocação. Assim como você colocou Santa Faustina em todos os santos. Porque era o desejo ardente dentro do coração deles
o serviço, o dizer sim ao chamado deles. Assim como é para cada um de nós. Quando a esposa, quando a mãe, quando a mulher entende a sua vocação e ela exerce plenamente a sua vocação sem a murmuração do que lhe compete, quando ela entende, ela é feliz. A felicidade, ela encontra a felicidade naquele caminho que Viktor Frankl fala. Eu vou puxar a sardinha para psicologia aqui agora. Que Viktor Frankl fala, né, que a felicidade ela não tá lá no final, ela é no caminho. Então é no caminho que a gente vai encontrando a felicidade, é no caminho que a gente vai sendo feliz. E é ali que a gente vai encontrar sentido nas coisas que a gente faz. Por isso que os santos são assim. Por isso que eles nos revelam o servir, nos revelam a sede por Deus e o servir, né? Que é... Nossa, é lindo. Pode continuar. Pega esse... Vou devolver o gancho. Ai, gente, eu fico assim muito emocionada porque quando a gente olha hoje é Santa Teresa de Calcutá, né? Mas Madre Teresa de Calcutá. E você olha aquelas dobrinhas dela, você pensa assim, gente, essa mulher foi muito triste. Muito pelo contrário, ela tinha o rosto do Cristo. O rosto dela resplandecia alegria, né? Quando você pega, por exemplo, né, o Beato Carla Acutis, quando você pega as fotos do Santo São João Paulo II, gente. Quando você pega o São João Paulo II, Pura. ele é, sabe? Então você olha assim para ele, você vê a docilidade, o amor, você vê a doação daquele homem, né? Então não tem como falar que ele foi um homem triste. Porque o que acontece? Nós estamos olhando para a felicidade. Se fosse essa felicidade do mundo, todos os ricos seriam muito felizes. E é muito pelo contrário. Quando a gente tem a oportunidade de conviver com famílias muito, muito bem-aventuradas com relação não à felicidade, mas com relação a financeiro, e você vê que aquela família é tão doente, né? Teve uma época, não sei se vocês tiveram oportunidade, mas até antes assim um pouco, tinha um reality show na televisão que era, eu não me recordo exatamente o nome desse reality show, mas falava das mulheres ricas no Brasil, das muito afortunadas no Brasil. E teve uma que me chamou a atenção e eu comecei a estudar sobre a vida dela, né? Eu comecei a ler sobre a vida dela. E eu falei, gente, essa pessoa... E hoje, atendendo muitas mulheres, eu atendo muitas mulheres que têm condições financeiras assim, viajaram para o mundo inteiro, conhece tudo. E você vê uma pessoa triste. Você vê uma pessoa com sentimento de fracasso. Nós não precisamos ir muito longe. Vem para nossa família e olha para as pessoas que são assim, quando você olha para duas avós. Uma avó que, por exemplo, que sempre olhou para a parte financeira, que sempre trabalhou demais, que sempre focou demais na vida financeira, e a outra avó que foi só pro essencial. Só queria você chegar na casa dela para você ir para o quintal. Para ela era felicidade. Você subia nos pés de frutas, estava feliz da vida. E para outra não. Ela queria te dar presente, ela queria te dar muita coisa. Qual te trazia na época de infância? Com toda certeza você gostava mais da avó que te dava presente. Mas hoje você consegue verificar qual tem o essencial. Qual avó estava com o que de fato era o mais importante? Uhum. Então, muitas vezes, hoje, a gente corre atrás de coisas que não são essenciais. Não preenchem. Por exemplo, as nossas filhas, elas vieram do processo de adoção e elas não tinham nada. Nós mudamos para Uberlândia agora, né?
e Minas Gerais e morávamos em Goiânia. E final de semana passado, sábado, veio uma faxineira que era nossa faxineira nossa funcionária dos meus pais. Ela, eu acho que foi funcionária da minha mãe por acho que quase uns 15 anos. E ela passou por famílias bem depois dos meus pais, ela foi em famílias bem ricas aqui em Uberlândia. E ela chegou aqui em casa e falou assim: Camila, vocês vivem o minimalismo com as crianças? Vocês não dão muita coisa para elas, não? Elas não têm nada de brinquedos. Eu falei: olha, não sei o que você quer dizer viver o minimalismo, né, com a criança, o mínimo possível. Mas a gente trabalha em não viver o consumismo com as crianças. Então, consumismo de nada, nem de roupa, nem de sapato, nem de brinquedos, nem de nada. Aí as pessoas perguntam por quê? Né? Por quê? Porque nós não queremos ensinar às nossas crianças o consumismo. E nem nós mesmos. Algo que nós temos muito aqui em casa e a gente incentiva muito são os livros. Então elas precisam desejar crescer e aprender com os livros. Nós damos muita ênfase nisso. Os brinquedos passam, quebram, perdem sentido. As crianças, quando tem muito brinquedo, elas não conseguem brincar com tudo. Ficam perdidas. Elas ficam perdidas de tanto brinquedo que elas têm. Uhum. Então, nós podemos estar errados. Pode ser que amanhã eu esteja errada. Mas nós damos muito valor o que é assim, pra gente é necessário. Ao que não passa. Ao que não passa, exatamente. Obrigada. Ao que não passa. Então, ver as nossas filhas, se hoje eu gravei um pedaço aí, né? Mas a nossa filha mais velha decorou, né? Memorizou o Salmo 1 inteirinho. E você vê a alegria dela, a felicidade dela em memorizar o Salmo 1. Então a gente acha que felicidade para uma criança é memorizar Salmo 1, que felicidade é essa? Aí ali ela vê, né, a grandeza da bênção de Deus. E ela vê o exemplo. E ela vê o exemplo que vocês estão dando dentro de casa para cada uma, né? O exemplo do amor, né, entre vocês, do amor por elas, porque aí volta lá onde você começou a contar da sua história, da história do início do seu trabalho com os jovens, né? Porque elas ali, elas estão vendo. Às vezes elas não entendem o que elas estão vendo, mas elas estão guardando tudo aquilo ali, né? Então, a forma como você trata seu esposo te trata, a forma como vocês dois as tratam, a rotina ali, a forma de amar, né? Como você trouxe a questão de dar os bens materiais. Não que não sejam coisas que às vezes fazem falta, né? Que podem receber, seja legal brincar. Ficou muito clara a intenção da tua fala. E aí elas vão crescendo com aquilo e vão iluminando, né? Vão nutrindo aquilo que a gente chama de imaginário, né? O imaginário, tanto que é importante para que seja acessado para a gente dar as respostas da nossa vida. Muitos jovens ficam dessa forma, né? Muitos adultos que não conseguem crescer porque o imaginário não foi muito bem trabalhado, não foi muito bem construído. E o imaginário, para ele ser limpo, para ele ser muito bem construído, é com base nas vivências, né? Nas virtudes, com base nas experiências familiares, com base em livros, com base em tudo que nos cerca, tudo que a gente vê. E isso que você faz hoje com elas é uma forma lindíssima de alimentar o imaginário delas. E que, graças a Deus, eu vejo que há um movimento de muitas mães, eu sou uma delas, de muitas mães de minar de coisas boas o imaginário de seus filhos. E isso, Camila, que você traz também em relação
Eu vi que você colocou a leitura, né, mais cedo, quando vocês leem para elas durante o almoço. Eu achei muito legal isso. Eu não adquiri ainda essa sabedoria na hora do almoço, confesso. Aqui é mais na hora de dormir. Mas a gente vê também isso, a importância desse imaginário na vida adulta, porque a gente não, só consegue dar respostas primeiramente daquilo que a gente foi alimentado, né? Então, do que a gente foi alimentado? Aí foi o que você trouxe. Para quem está chegando agora, né? Para entrar um pouquinho aqui no bonde. Em relação a tudo aquilo que a gente foi colocado dentro da nossa cabeça, né? De como a gente foi construída, de toda aquela relação do feminismo que foi entrando dentro da gente, sem a gente perceber. Falar de, o feminismo parecia uma coisa tão distante, né? Para muitas, para outras já se apossaram dele sem necessariamente saber o que se tratava. Eu chegava a ver muitas postagens de gente colocando assim, hashtag feminismo cristão. É uma coisa que é uma aberração que não se cabe, não tem nexo, né? Você falar em feminismo cristão. E muitas de nós crescemos com esse imaginário poluído do que era ser uma mulher. E quando você traz isso, fala um pouquinho pra gente do Eva a Maria, sabe? Porque uma das coisas mais lindas que eu vejo assim, é esse movimento da gente deixar de ser Eva pra gente ser Maria. Né? Fala um pouco para quem não conhece, para quem tá chegando agora, enfim, pra gente ficar aqui guardadinho no coração. É tão interessante, né, o movimento de Eva Maria, que foi criado aqui através do Lapidando Mulheres, foi uma inspiração de Nossa Senhora total, né? Então, foi através de oração mesmo que Nossa Senhora nos inspirou a fazer esse movimento de Eva Maria. Eva, ela foi criada por Deus, pelas mãos de Deus. Assim como todas nós fomos criadas pelas mãos do Senhor. E ela teve uma escolha. Assim como Maria teve uma escolha. Só que Eva, ela decidiu ouvir a serpente. Ela teve, igual eu falo, eu gosto muito de falar isso com as minhas alunas. Nós temos duas opções na nossa mão. Todos os dias, todos os instantes. De continuar dormindo, colocar o despertador no soneca ou levantar da cama e agir. Eu tenho as duas opções práticas. Gritar com meu filho ou educar o meu filho. Eu tenho todas as opções, todas as atitudes da minha vida. Eu tenho duas opções, no mínimo duas opções. E Eva, ela teve duas opções. Eva tinha todo o poder de escolher na vida dela e na visão dela, direito de escolher. E ela decidiu escolher a serpente. Ela decidiu competir com o Criador. Ser como Deus. Ela quis ser como Deus. Porque a serpente prometeu ali para ela isso. E ela, não só ela. Então eu falo para as minhas alunas. Toda escolha, toda decisão tem uma consequência. Mas nós, mães, mas nós, esposas, quando a gente toma uma decisão, quem assume a consequência é a família. Eva foi da mesma forma. Eva, ela teve uma escolha, uma decisão. E quem assumiu a consequência? Toda uma humanidade. Assumiu a consequência de um ato de Eva. Maria também teve uma escolha. E Maria escolheu para toda uma humanidade ser liberta do pecado. Ela com o sim dela, ela trouxe a nossa salvação. Então, Eva disse sim ao pecado. Ela escolheu o pecado. Maria disse sim à graça. E agora? E agora? Nós queremos ser Eva
ou nós queremos ser Maria? As duas disseram sim, mas para pessoas e para vontades completamente diferentes. Uma disse sim para a carne, para o instinto, e a outra disse sim para a graça, para a salvação de uma humanidade. Maria tinha tudo, tudo. 15, olha só, gente, ela tinha 15 anos. O que nós com 15 anos sabíamos? Nada. Fala sério, gente. E Maria, com 15 anos, ela carregou o nosso Senhor. Então, é uma mulher admirável. Uma mulher Humana para mostrar. Humana, para não falar assim, ah, é deusa, né? Humana, humaníssima. totalmente humana. Exatamente. Maria, ela é muito agraciada com o sim dela. E ela não se bastou em si mesma. Ela disse o sim e não ficou se aparecendo para ninguém. Não, ela foi para casa da prima dela servir. Então, quando eu olho para Eva, sim, ela quis mostrar que poderia ser como Deus. E como que Eva fez? Eva se escondeu de vergonha. Maria não se escondeu. Ela foi servir. Eva e Adão escutaram os passos do Senhor no deserto e eles correram para esconder de medo. Quem tá aí? Quem tá aí? E Maria. Maria recebeu o chamado de Deus. Ela disse sim aos planos de Deus para ela. Quando José não queria mais ela, inicialmente, ela apenas silenciou. Ela não tentou convencer José. Ela silenciou. Maria sabe o seu lugar. Maria tem a dose certa. Então, por isso que quando você me pergunta que virtude que é mais necessária que eu trabalho, eu sei que agora, falando com você, é necessário que eu que desperte em mim a virtude da fortaleza. Uhum. É necessário que desperte em mim a virtude da temperança. Agora é hora de falar, mas daqui a pouco é hora de silenciar e escutar. Então, eu falo com as nossas alunas. Senhor, conduza-me às virtudes necessárias para cada instante. Que lindo. Vou deixar escrito assim, ó. Conceda-me, Senhor Jesus, a graça das virtudes necessárias para cada instante. Porque agora eu tô falando com você. Eu vou sair aqui e ver o meu esposo. E ter que conversar com o meu esposo, ter que conviver com o meu esposo. É uma outra virtude que vai ser exigida de mim. Não é a mesma virtude. Ali com o meu esposo, aqui eu sou uma mulher forte. Lá eu preciso ser uma mulher dócil. Eu preciso me colocar pequena para que meu esposo assuma o papel dele. Isso é a virtude da temperança, da sabedoria, da fortaleza. Isso também é ser forte. Quando a gente sabe o nosso lugar, é porque está muito certo em nós que nós somos fortes. É isso, minha irmã. Você pergunta. Fica aqui assim, ó. Vai falando mais. Ai, ai. É lindo demais, né? As coisas se completam, né?
se fecham assim de uma maneira que não tem para onde sair assim de tão completo que é, de tão perfeito falar disso. Eu tenho uma frase aqui antes da gente finalizar, algumas frasezinhas assim que eu fui anotando para a gente não esquecer, né? Para toda ordem, isso aqui, até São Tomás de Aquino também fala, né? Para toda ordem tem uma hierarquia. Então, para você que quer trabalhar nas virtudes, né? Para você que quer entender um pouco mais sobre isso, poxa, mas como eu vou ser uma pessoa virtuosa, uma mulher virtuosa? Trabalhar as hierarquias, as prioridades da sua casa, da sua família, né? Deus, né? O marido, a esposa, filhos, trabalho, né? Então, entendendo, colocando cada coisa no seu lugar, né? A ordem ela é necessária quando a gente não está com as coisas ordenadas, principalmente dentro da nossa casa, a gente com Deus tudo vai ficar desordenado, a gente vai, aí vem crises, aí vem depressão, aí vem crise de ansiedade, tudo se desajusta, não é? Que aí quando a gente alcança o senhorio sobre nós mesmos, porque Deus nos fez livres. Então, praticando as virtudes, a gente se torna pessoas livres. E também tem uma frase que ele fala assim: a virtude é a excelência de hábitos que realizam bens racionais. Virtude é a excelência de hábitos que realizam bens racionais. Porque quem manda, ó, é inteligência. Então, não é esperar que por uma impulsividade você vai ser sábia e virtuosa. Não, você vai ter que ser inteligente. Tem que exercitar a inteligência para ser uma mulher virtuosa, para ser um homem virtuoso. E isso aí se aplica se você é casada, se você é solteira, se você é uma missionária, porque viver também em comunidade também tem seus desafios. Se você é uma religiosa, se você é viúva, se você é viúvo. Em todos os aspectos da nossa vida, Deus nos chama às virtudes. E as virtudes são altamente praticáveis, porque foi feito para nós humanos, para nós que somos inteligentes. Então, quando a gente não é virtuoso, a gente não está sendo inteligente, né? E eu agradeço muito, Camila, assim, em nome do nosso grupo, né, de todas as pessoas que chegaram até aqui, que para quem veio de passagem, para quem veio para ficar, mas que vocês sejam bem-vindos sempre. Foi uma alegria, eu ficaria aqui horas e horas ouvindo você falar de Nossa Senhora, daquela que nos inspira, daquela que nos mostra o caminho, né? É assim que ela faz, ela nos aponta o caminho. E foi uma delícia, assim, foi uma alegria em comemoração a esses 2 anos, né, do Grupo do Terço. Quem sabe um dia você vem para rezar conosco aqui, rezar aqui no Zoom com a gente, vai ser uma alegria ter você. E já fica aqui também um convite para vocês que estão aqui nos acompanhando. A gente reza todos os dias o Terço da Misericórdia. Então segue a gente aqui também. É só clicar aqui em cima, aqui, ó, que você já começa a seguir a gente, para a gente rezar todos os dias o Terço da Misericórdia. Várias outras meninas vão intercalando aqui, né? E também rezamos todas as quartas-feiras juntas a oração do Santo Terço, a meditação, né? Também dos mistérios e também com algum outro tipo de formação. Vamos conversar sobre vários assuntos da igreja de Nossa Senhora e também rezamos, fazemos o cenáculo com Nossa Senhora. Camila, ai, não sei nem o que falar. Receba meu abraço aqui, ó, carinhosíssimo para você. Eu estive em Uberlândia há poucos dias. Poxa vida, se eu soubesse, eu tinha batido aí na sua porta. Mas então, eu voltarei a Uberlândia. Ah, Tereza, vou te esperar, meu bem. Vai ser um prazer recebê-la no nosso lar, viu? Meu bem, muito obrigada por você, né, me acolher aí com tanto carinho e pelo convite. Eu quero deixar uma frase de Padre Pio. Padre Pio falava que nós damos pouco trabalho para o nosso anjo da guarda. Então, nós precisamos, mulheres amadas de Deus, né, pedir ao nosso anjo da guarda que nos ajude a chegarmos ao céu. Então, peça ao seu anjo da guarda, também ajude o seu esposo a chegar ao céu, aos seus filhos, né? Então, vamos dar trabalho ao nosso anjo da guarda. Ele está aqui para nos ajudar a ser de Deus. Então, reze pelo anjo da guarda do seu filho, clame,
peça ajuda, grite socorro, né? Pelo anjo da guarda dos seus pais. Hoje eu estava ouvindo uma mulher falando que está com muitas dificuldades, né? Uma aluna também com os pais. Minha amada irmã, peça ajuda do anjo da guarda de sua mãe, do seu pai. Seu É pai está te verdade. trabalho, peça ajuda do anjo da guarda, né? Então nós precisamos ouvir Padre Pio. Damos pouco trabalho aos nossos anjos da guarda. Aproveitemos os anjos que o Senhor designou a nós. Amém? Muito obrigada, gente. Amém, amém. E que Deus te abençoe, abençoe sua missão, abençoe sua casa, sua família, o seu trabalho. E todos aqueles que se achegarem perto de você também sintam a presença do Espírito Santo e de Nossa Senhora. Então, vamos rezar a Ave Maria em agradecimento e que vocês também que estão nos assistindo, que vocês possam rezar pela Camila também nesse momento, pela missão dela. E também por nós aqui, cada dia, né, na luta também diária. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, amém. Obrigada. Um beijo, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser, viu? É. Obrigada, gente. Tchau, tchau.